Tudo bem, pessoal? Tem gente chegando ainda, mas a gente decidiu começar para tentar manter a pontualidade aqui. Eu queria só registrar, antes de tudo, que é uma alegria para a Procuradoria-Geral do Estado receber aqui o Joaquim Ferreira dos Santos, que é escritor, é cronista, é fotógrafo, é um homem de muitas artes e virtudes, e, na minha modesta opinião, é a melhor escrita do Brasil. Ler uma crônica do Joaquim é um espetáculo, né? Ele escreve semanalmente no Globo, mas também os livros dele são fabulosos. Então, quem não leu ainda, tem vários livros maravilhosos, mas um que eu acho espetacular é a história do Antônio Maria, né? Que chama Um Homem Chamado Maria, né? Mas tem tantos outros. Então, Joaquim, em nome de toda a Procuradoria, de todo mundo aqui, eu queria lhe agradecer muito por ter aceito o convite e pedir uma salva calorosa de palmas ao nosso convidado. A gente pensou nisso num formato muito livre, como é normalmente aqui no Quintas do Carmo. Então, eu não sei se você quer começar, se a gente já faz perguntas. Oi, boa tarde. Obrigado pela presença e pelo convite. Obrigado pelas palavras generosas. E vamos começar. Eu não preparei nada assim por escrito, porque eu achei que seria destoante da crônica, né? Então, eu estou hoje aqui muito como o cronista. Na verdade, eu já fui repórter, né? Eu sou principalmente um repórter. Né, se tiver que escrever numa lista de hotel, você escreve repórter, jornalista, essas coisas são derivações, né? Cronista, escritor, né? Isso vem depois, mas a base de tudo é a reportagem. Todo mundo que escreve em jornal, e essas pessoas que a gente vai falar hoje, essas pessoas têm muito essa origem, né? Como elas foram parar como cronista, que é a minha história. Eu comecei em jornalismo há 50 anos, eu sou de uma época em que ainda não se exigia nem o diploma universitário para jornalismo, e fui basicamente um repórter de geral. Repórter de geral é aquele cara que fica na redação esperando uma pauta, né? E essa pauta pode vir de qualquer assunto, né? De polícia, política, uma coisa de economia e, principalmente, de cidade. Né? Então, o meu patrimônio, que eu continuo usando hoje, é o patrimônio do conhecimento da cidade. Além de ter sido repórter da cidade por muitos anos, eu acho que eu tenho uma outra vantagem em ter nascido no subúrbio. Eu nasci na Vila da Penha, que é ali perto de Irajá, e então você tem essa cultura da região, né, que é uma cultura extremamente rica. Depois você vai trabalhar nos jornais, em que você circula a cidade, né? Então, não tem limite. Aquela coisa do Zuenir Ventura, né, que é a cidade partida, no meu caso, não tem. Né? A cidade, para mim, sempre foi uma coisa só. Eu morava no subúrbio, mas trabalhava no centro, e as minhas pautas eram muito também na Zona Sul. Então, eu faço essa digestão carioca que eu continuo usando. Essas crônicas que eu escrevo toda semana no Globo, tem muito disso. Mas a crônica, né? O que é essa coisa da crônica? O Zuenir Ventura, que também foi cronista por muito tempo, ele dizia que crônica é tudo que você põe um fio de diagramação e volta, em cima escreve crônica. Né? É um vale-tudo literário, embora essa palavra literário eu nunca goste de usar muito perto de crônica, porque a crônica ela não posa, entendeu? A crônica não tira onda de que
Olha só como eu escrevo, né? A crônica ela não quer ser da Academia Brasileira de Letras, né? No máximo, ela seria uma literatura de bermudas, né? Você usa uma bermuda, não pode tirar onda, não pode ter empáfia, não pode ter muita complicação, né? O Rubem Braga, que é um dos inventores dessa coisa, ele sempre dizia: escolha as palavras curtas e as palavras de um conhecimento já consagrado, né? Então, é isso. A crônica ela foi praticada de muitas maneiras, e eu acho que essa é uma das graças também da crônica. Nós temos uma seleção sensacional de cronistas, de grandes textos, e, por exemplo, o Rubem Braga, ele nunca fez nada que não fosse crônica. Ele fez meia dúzia de poemas, mas ele é cronista. Ele nunca quis ser aquele cara: vou escrever o meu grande romance. Ele achava que a crônica estava de bom tamanho, e, graças a Deus, ele ficou só fazendo crônica, né? Porque algumas delas são dos grandes textos da literatura brasileira, das letras brasileiras, né? Então, a crônica, elas já dizem muito que a crônica é uma coisa brasileira, né? Que podia ser incluído naquele samba do Noel Rosa, do Coisas Nossas, né? O samba, a prontidão, outras bossas, o samba, a prontidão, a crônica e outras bossas, né? Poderia estar no samba do Noel. Cada país tem um espaço de crônica, onde alguém escreve sobre outros assuntos, mas a crônica brasileira tem um jeitão próprio que você identifica, né? Ela tem um pé na rua, né? Ela tem um olhar solto, ela tem um humor, são características da crônica, e tem principalmente uma subjetividade. Ela tem uma autorização para o eu, para a primeira pessoa, né? Então, a crônica ela se insere sempre no espaço do jornal. Então, o jornal ele zela, ele pede a objetividade, né? A objetividade, a informação, e a crônica pede o contrário. A crônica pede a subjetividade, um outro olhar. Eu acho que a crônica é um espaço em que você abre a janela do jornal para respirar um ar fresco. Você vem num jornal, barra pesada, sempre foi barra pesada e é cada vez mais, né? As notícias são graves, né? E a crônica, você tem uma autorização dada pela edição do jornal para você escrever qualquer coisa, né? E essa origem brasileira da crônica, ela começa com um relato da semana, o que aconteceu na semana, né? E esses cronistas, estamos falando do início dos anos da década de 19, né? Quando se introduz a imprensa no Brasil. E nós temos uma outra sorte, que é todas as granas brasileiras são muito poucas, né? E os salários, os direitos de escritores são menores ainda. Então, os grandes escritores brasileiros, para sobreviver, foram obrigados a escrever crônicas de jornal. Então, a crônica brasileira começa praticamente com Zé de Alencar, né? Logo em seguida, Machado de Assis também é obrigado a escrever crônica, né? E segue-se essa multidão toda de grandes escritores que a gente conhece e estão lá no jornal, né? João do Rio, Lima Barreto, Nelson Rodrigues, né? Marques Rebelo, todos eles escreveram crônicas com uma qualidade menor, porque a crônica tem um borogodó especial, né? O Machado não era um grande cronista, né? O Machado teve grandes romances e teve excelentes contos, mas como cronista não era um grande cronista, não tem esse reconhecimento do grande cronista, né? Graciliano, por exemplo, fez algumas crônicas
mas também não chegava lá, né? E, por exemplo, Nelson Rodrigues pode ser identificado pelo seu teatro, mas pode ser identificado também pelo seu valor na crônica. A crônica ela tem um jeitão próprio, né? Essa palavra borogodó, que eu gosto muito, acho que exemplifica bem isso. Ela tem uma manha, tem um olhar. Hoje, os jornais eles dão a impressão de que tem ainda muitos cronistas, mas não são exatamente cronistas, né? São articulistas. Esses espaços de crônica são mais naquela última página do segundo caderno, né? A Folha de São Paulo tem, o Estadão tem, né? O Globo também tem. O fato de estar ali, num segundo caderno, que seria um caderno mais leve, né? E estar ali naquele espaço de... essa pessoa não está escrevendo exatamente crônica. Tem muitos artigos, tem alguns até que são editoriais, assim, inflamados sobre assuntos da atualidade, mas a crônica é diferente. Por mais que se fale, é difícil identificar, né? O que é uma crônica. Ela tem uma autorização para exercitar linguagens, né? Ela está inteiramente sem necessidade de ser objetiva, de ser extremamente factual. Ela pode botar alguma coisa ali de lirismo, de uma poesia. É contigo, você resolve. Você tem meia página, o editor do jornal te dá, você tem meia página, é contigo. Ninguém te dá um assunto. E esse é um dos dramas da crônica, né? Escrever sobre o quê? Quando você tem um espaço, você vai escrever, e o Turi pode falar disso, né? O Turi é mais um repórter de economia, né? Então, você tem um limite ali para escrever. É o mundo da economia, você escolhe um assunto por ali, né? Agora, o cronista não. O cronista pode escrever sobre qualquer coisa, e nisso aumenta a dificuldade dele, porque ele tem que escolher um assunto relevante, o que as pessoas, os leitores, identifiquem como relevante, né? E como atender a essa massa enorme de leitores. Eu uso como a minha maneira de me ligar a todas as pessoas que, de início, possam não se interessar pelo meu assunto. Eu acho que o que une isso tudo que eu escrevo, e eu escrevo sobre vários assuntos ainda como cronista, é o texto, né? Eu acho que a crônica ela tem que ter um jeito de escrever, uma qualidade de escrever, uma personalidade, né? O que os editores chamam de uma voz. Você tem que ter um reconhecimento. Se vocês lerem um texto do Nelson Rodrigues, não precisa ter a assinatura Nelson Rodrigues, né? Você percebe um Veríssimo, né? Que é um grande cronista contemporâneo, você reconhece também ali o Antônio Prata, que escreve na Folha, a Tati Bernardi, que também escreve na Folha, tem uma voz, tem uma particularidade. E é isso que une o que eu escrevo. Eu tento diversificar, eu uso como crédito, como uma técnica, uma arma, né? Uma arma, o fato, essa bagagem de repórter de cidade, de generalidade, né? De juntar tudo, mas dar a esse tudo um tratamento baseado no texto. Que esse texto seja leve, que esse texto tenha alguma coisa de humor, que esse texto tente estabelecer uma conversa com as pessoas, né? Aquilo que a gente estava falando, ele não pode posar, ele não tira onda. A crônica ela tenta meio conversar com as pessoas, tornar um assunto que talvez não seja do interesse dessa pessoa, né? Interessante para ela. O Rubem Braga, por exemplo, ele não...
O Manuel Bandeira dizia sobre o Rubem Braga que o Rubem Braga era um ótimo cronista, mas quando ele não tinha assunto, era melhor ainda, né? Porque o Rubem Braga era isso, ele sempre foi uma pessoa de personalidade muito fechada, ele era chamado o Urso, e ele ficava lá na cobertura dele, ele abria e olhava o mar, por exemplo, via um cara nadando, isso é um clássico dele, é só isso, é um cara nadando no mar. Né, numa época que a cobertura dele ainda dava para ver bem o mar, ainda dá um pouco, mas você via bem mais. E o cara está nadando, o cara começa a nadar aqui no canto esquerdo da cobertura e vai e atravessa. Aí a gente escreveria isso numa linha, né, e não provocaria o prazer de ninguém. Mas ele tira disso uma sabedoria, uma filosofia, uma inteligência, né, é sensacional. E ele tem vários, isso aí é um não assunto, né? Um homem nadando, isso não é nada, né? Mas você tem que ter uma capacidade de colando outros assuntos. O Rubem Braga ele também tinha a técnica do palavra puxa palavra, né? Vai puxando. Poderia citar várias, mas eu gosto muito de uma crônica dele. Ele está em Copacabana, na Cerzedelo Correia. Ele pega um táxi no ponto da Cerzedelo Correia e vai saindo do ponto. Quando ele olha, tem uma mulher sentada. Ele fica olhando aquela mulher e ele tem a impressão que é a primeira mulher do Nunes. O Nunes é um amigo dele de Cachoeiro de Itapemirim. Entendeu? É só isso, ele fica olhando, será que é a mulher do Nunes se junta com outra coisa? Mas isso é de uma beleza, entendeu? De um prazer você ler aquilo, porque uma palavra puxa outra palavra, e, de repente, você vai sendo envolvido pela poesia, pela beleza daquilo, e você tem uma obra de arte ali construída pela palavra. Né, a reportagem, outros textos do jornal, isso prescinde muito, isso necessita bastante do fato, do acontecimento. Né? A crônica, não. A crônica, ela busca esse prazer da leitura. Eu costumo dizer o seguinte, que isso aconteceu comigo. A crônica é a melhor maneira de você começar a gostar de ler. Né? Porque, como eu estava dizendo, o cronista ele quer ser fácil, né? Ele quer escrever fácil, ele quer que todo mundo leia. Né? E uma vez uma pessoa falou comigo, falou assim, poxa, Joaquim, eu gosto das coisas que você... porque você escreve fácil. E eu não falei para a pessoa que eu levo muito tempo para fazer com que aquilo pareça fácil. Eu escrevo com uma dificuldade extrema. Eu não teria coragem de mostrar aqui um primeiro texto meu, assim, o início, porque é uma coisa, eu mesmo leio aqui, não é possível ter escrito uma coisa tão ruim. Mas você vai reescrevendo. O Jânio Ventura que diz isso também. Eu não gosto de escrever, eu gosto de reescrever. Né? Porque você escreve... Você já tem ali uma crônica, né, digamos, está salvo. Né? Não vai ser dessa vez que a polícia chega e mostra que você é incapaz. Aí você já tem um produto, aí você começa a reescrever e dar alguma qualidade, alguma dignidade àquilo. Então, eu escrevo com muita dificuldade. Né? Então, a crônica ela tenta parecer fácil. Tenta parecer fácil para que as pessoas leiam. E que, como é fácil de ler, eu acho que você, sendo jovem, foi o meu caso, eu era leitor da revista Manchete. A revista Manchete tinha toda semana o Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, o Fernando Sabino. Isso na tua casa. A minha casa era uma casa de poucos livros, mas tinha a revista Manchete. Né? E estavam lá esses caras, eu começava a ler, era fácil, eram assuntos próximos, eram assuntos da cidade, eram assuntos cotidianos, né? Não eram
Eu tive uma educação em colégios mais antigos, tudo colégio público, mas era barra pesada. E o que eles davam de texto eram os clássicos, eram coisas muito complicadas, eu não tinha grande prazer naquilo. Mas, através dessa crônica que eu lia em casa, eu fui mostrando, pô, isso é legal. E quando você acha que é legal, que é bom de ler, que dá prazer, você fala, eu acho que eu posso escrever isso, né? Porque parece tão simples e fácil que você se arrisca a cometer as suas primeiras palavras. E olha só, e se você gosta de ler, e se você gosta de escrever, eu acho que a gente está no caminho de fazer uma sociedade, um país legal, né? E esses cronistas disponibilizam isso para a gente, né? O Rio já teve mais tradição disso. O Rio, costuma-se dizer que a crônica é uma coisa carioca. Todos esses caras, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, o Rubem é de Cachoeiro, né? Mas tem uma legião muito grande de mineiros, né? O Antônio Maria é pernambucano, muito pessoas de outros estados, mas ficou conhecido como um gênero carioca, a crônica. Né? Por quê? Porque o Rio ajudava. Nós estamos falando dessa explosão da crônica ali nos anos 50. O Rio era uma cidade maravilhosa, né? O Rio tinha muitos acontecimentos, então era uma cidade mais alegre, mais pacificada, linda, e tinha assuntos, comportamentos. Então, era mais fácil, inclusive, a função para o cronista. O cronista saía, né? Isso era o João do Rio, que é anterior, fazia muito isso. As redações eram aqui no centro da cidade, ele saía caminhando e voltava para escrever essas crônicas com o que ele tinha visto, com as novidades, né? Com as melindrosas, as almofadinhas, algum acontecimento, mas eram sempre acontecimentos mais ou menos benignos, né? Eram acontecimentos risonhos, né? E hoje já não são tão risonhos assim. Então, é um assunto que ficou meio que suspenso da pauta do cronista, né? Porque se você tem um espaço ali para botar outras palavras, abrir uma janela para refrescar o ambiente do jornal, e aí você começa a escrever, né, sobre a cidade, que está difícil. Então, isso é complicado, mas, ao mesmo tempo, o cronista continua sendo da cidade. Eu escrevo muito sobre a vida da cidade, mas você tenta dar um outro tipo de redação, de texto, de suavidade, de olhar. Eu andei escrevendo outro dia, escrevi sobre a dificuldade de cruzar na rua, né? Na rua. Antes você esperava o sinal abrir e atravessava. Hoje ninguém arriscaria a vida a isso, olhar um sinal verde e ir em frente, né? Você tem que ver se vem uma bicicleta na contramão. É uma cidade que criou essa ilusão de que bicicleta na contramão é uma coisa segura, uma maluquice, né? O cara que anda de bicicleta, ele anda na contramão porque ele acha que é seguro, ele está vendo para onde o carro vai, se o carro vai se jogar em cima dele. Então, todos esses parâmetros foram desvirtuados, né? Escrevi sobre isso, confesso, mas tentando com uma outra maneira de olhar, um outro approach disso, né? Eu acho que o cronista é isso, um olhar diferente e com uma leveza de texto, né? E essa personalidade, não ter medo das suas referências. Isso eu uso e abuso, porque como é que é aquela música do Milton Nascimento? Descobri que a minha arma é tudo que a memória guarda dos tempos da Pané. Então, não tem saída, é a formação, são as referências que cada um tem, né? E arrumar uma maneira de colocar isso no exercício que você tem para praticar ali. Então, essas são as minhas referências. Quando eu escrevo, eu tento escrever com uma leveza, eu tento colocar esses meus conhecimentos, essa minha formação, unir a cidade, escrever todas as referências, a minha formação de rádio nacional,
os cantores todos que eu ouvia. Outro dia eu escrevi uma crônica, não me lembro qual era o assunto, mas era, na verdade, um bolero. Era alguma coisa de decepção, de separação. E era um bolero, na verdade, dos tantos boleros que eu ouvi pela vida, né? Então, você vai praticando isso em um formato que acabe sendo reconhecido como o seu formato, né? Estou falando demais, né? Quer fazer alguma coisa? Aqui. Dá para perceber nas suas crônicas que elas têm muito essa influência que você admitiu do Rubem Braga, de fazer com as palavras várias conexões e tal. Isso é muito legal. Mas eu observo que as tuas crônicas têm um DNA de repórter, né? Basicamente, você começou fazendo reportagem, né, como jornalista e tal, e evoluiu. O que eu queria te perguntar era como é que você chegou na crônica? O que te atraiu para a crônica? Eu comecei a escrever crônicas no O Dia, jornal O Dia, onde trabalhamos juntos. Eu não sei quem saiu, e essas coisas não tem muito, né, um lirismo, não tem poesia, não. Um dia, eu não sei se demitiram alguém, como é muito comum nos jornais, e me botaram lá para escrever crônica. Agora, e me botaram para escrever crônica porque eu já tentava escrever de outro jeito. Na verdade, eu tenho essas caras que eu lia, né, na adolescência, esses cronistas, mas a minha grande referência é um negócio chamado do jornalismo literário americano, né? São repórteres que ficavam, como eu ficava, numa redação e alguém chegava e dizia: agora você vai entrevistar fulano, você vai fazer não sei o que na cidade. E esses caras tentavam fazer isso de uma maneira diferente, sem a estrutura do lead e do sublead, né? Tentavam desmontar essa estrutura, né? Quem faz jornalismo sabe da pirâmide invertida, de responder as perguntas naquela ordem do lead e do sublead. Esses caras desestruturavam o formato de uma reportagem clássica. E eram reportagens... Eu nunca ganhei nenhum prêmio ESSO, né? Então, as reportagens que eu peguei não eram grandes fatos, nunca fiz nenhuma manchete de jornal. Eram esses pequenos acontecimentos e que eu procurava dar uma qualidade para eles e, principalmente, desestruturando esse formato, botando vozes diferentes. Uma matéria que eu fiz, de vez em quando é lembrada e tudo, foi no Jornal do Brasil, foi quando o Brizola abriu o túnel Rebouças, ele não tinha ônibus, não passava ônibus nele. E o Brizola abriu o túnel ao trânsito de ônibus. Era um ônibus São Cristóvão e Ipanema. E aí, um dia, eu estou lá na redação e recebo: vai lá em Ipanema porque os ônibus estão engarrafando. Os ônibus passam não mais naquelas só na Visconde Pirazá, mas nas ruas mais estreitas, e está engarrafando tudo. Aí eu fui lá, pauta mais michuruca que essa não tem, só o buraco de rua em Ipanema. Aí eu fui lá e percebi que não era uma questão de trânsito, era uma questão social. Então, estamos falando de 1984, por aí, era uma questão social, comportamental. Era esse pessoal de Ipanema contrariado com um novo tipo de população que chegava ao bairro, e principalmente um novo comportamento na praia, né? As pessoas tinham outros hábitos de se divertir na praia, hábitos que contrariavam a inteligência de Ipanema. Então, eu fiz uma matéria sobre esse choque cultural.
né? Entrevistei as pessoas de Ipanema, relatando esses fatos, e o comerciante que não admitia que o sujeito ficasse esperando o ônibus na porta dele, aproveitando o ar refrigerado, entendeu? Com a cadeira ali esticada. Então, era um choque cultural, era preconceito, era racismo, uma série de coisas. E fiz uma matéria que acabava com um cachorro de uma dessas pessoas latindo. Então, aquilo não era reportagem clássica, aquilo não era um conto, né? Então, as pessoas já tinham uma maneira de observar esses meus textos de um outro jeito. Aí no Globo, eu estava no Globo, aí morreu o Mauro Razzi. O Mauro Razzi era cronista também do Globo, e aí eu entrei no lugar dele. E aí você vai, por exemplo, no Mauro Razzi, eu conheci o Mauro Razzi tinha me dado um tapete de linóleo. Uma vez fui na casa dele, tinha um tapete, que era o tapete da minha infância, que a minha avó tinha aquilo, e aí ele conseguiu e me deu um. Eu falei, pô, era o tapete da minha infância, ele conseguiu e me deu. Quando ele morreu, eu faço a primeira crônica lembrando essas relações, né, do tapete, da coisa suburbana que eu tinha com ele era do interior de São Paulo também. Então, na verdade, eu já tinha uma maneira de encaminhar as reportagens de um outro jeito, porque esse jornalismo americano, o novo jornalismo americano, ele misturava os gêneros. Ninguém sabia direito se aquilo era um conto, era tudo factual, era tudo informação, né? Mas tratado de um jeito. Ele foi um dos grandes... Eu fiquei tão entusiasmado com isso, principalmente com um autor chamado Gay Talese, né? E aí chegou o primeiro livro do Gay Talese, eu li aquilo diariamente, muitas vezes. Aí me deram uma matéria para fazer, que foi na fusão do Rio com o Estado do Rio, né? E me mandaram lá para Cachoeiro de Macacu, para fazer uma matéria sobre o município. E o Gay Talese, desse livro Aos Olhos da Multidão, ele tinha uma série de reportagens sobre Nova York. Nova York, os tipos de Nova York, as situações de Nova York. E eu tentei adaptar isso à Cachoeira de Macacu, entendeu? Recolher informações, mas só que eu não tinha entendido direito o que era esse novo jornalismo. Eu achava que esse novo jornalismo era mais texto do que informação. Então, eu fiz uma matéria sobre uma Cachoeira de Macacu que era mais literatura, ou pseudo-literatura, do que informação, né? E o novo jornalismo não é. Você precisa ter muita informação para você destruir aquilo e escrever de um outro jeito, e mais confortável, né? E então, foi um dos meus grandes fracassos. Que a revista saiu, quando eu abri a revista, era feita em São Paulo, a matéria não estava lá, eu perguntei, mas o que houve? Não tinha condições de voltar lá e faz tudo de novo. E aí eu tive que voltar e reapurar a matéria. Então, eu já tinha uma preocupação com o formato, com o texto, e aí comecei a fazer crônica, mas, como eu estava dizendo, eu acho que essas crônicas estão sempre... Tem um pé ali no jornalismo, né? Não é feito o Antônio Maria. O Antônio Maria, que é um desses grandes cronistas, era um cara passional. Ele escrevia sobre as relações amorosas. No caso deles, principalmente sobre o fracasso das relações amorosas, né? Não falando do autor de Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer. Esse é um personagem. O Nelson Rodrigues, ele escrevia sobre uma imaginação de um subúrbio, de dramas suburbanos, né, que não exatamente existiam, mas que ele tornava isso de um jeito mais radical. O Paulo Mendes Campos era mais literário, era um cara mais intelectualizado, e tinha sempre um tratamento literário. Então, o Rubem Braga era isso, era a poesia, a falta do assunto para ele se dedicar às palavras. Eu gosto de ter um assunto, né? Eu tenho esse pé na reportagem, eu gosto de ter um assunto, um acontecimento, para me provocar o texto. Eu fiz algumas anotações aqui de crônicas mais recentes. No outro dia escrevi uma sobre...
Oi. Era o questionário Proust no café. Fui num restaurante e aí chega na hora do café, o garçom pergunta: quer café? Sim. Descafeinado? Cafeinado. Né? Com açúcar ou adoçante? Né? Ele fez uma série de perguntas, né, que tornavam aquilo assim, meio um questionário. Aquilo ali era uma lembrança minha, que já tinha acontecido comigo. Uma vez eu estava almoçando com o Rogério Fazano, que é o dono desse restaurante, o Gero, em Ipanema, e era eu, ele e o Diogo Mainardi, que eles são muito amigos. E aí, de repente, ele chama o garçom, falando: cara, eu estava ouvindo e você fez um questionário, perguntou todo tipo. A pessoa, quando vem aqui no restaurante, ela não quer se submeter ao seu questionário, ela quer conversar com um amigo, né? Quer bater um papo, não responder esse questionário. Se você quer um café descafeinado, você vai falar descafeinado, né? Com adoçante, você vai identificar isso. Deixa o cara com água, quer uma água depois. Então, isso foi uma crônica. Outro dia, eu escrevi uma crônica sobre... O título era A Vovó Gata na Fila da Vacina. Eu fui no posto de vacinação e encontrei uma ex-namorada minha, 40 anos atrás, né? Então, eu fiz uma juntando essa situação de 40 anos atrás com essa de hoje, mas não exatamente factual, tratando isso como você vai juntando, né, vai fazendo uma colagem de coisas. Uma vez eu fui fazer uma palestra, isso foi em Brasília, era num shopping, era no corredor do shopping, e no final uma senhora veio falar comigo: poxa, eu vim aqui só para saber qual é a tua idade. Porque tem horas que você parece ter 80 anos, tem horas que você parece ter 20 anos. Eu achei isso legal, achei isso um elogio, porque justamente isso é mexer com as palavras. Né? Uma vez um cara fez uma crítica também falando que eu tinha um texto serelepe, uma crítica positiva, né? Um texto serelepe é um texto que saltita, né? Feito, a gente estava falando de futebol, a bola viva na área, a bola está viva, né? Que é um clichê dos locutores. Uma coisa que balança, que provoca, que chama a atenção, que o leitor está passando os olhos no jornal e olha aqui e fala: pô, que negócio é esse, né? Que cara é esse, né? Então, isso, misturar essas referências, essa minha cultura de música também. Se eu tivesse uma especialização, seria de música. Isso é uma coisa que eu acompanho, e sempre tem algum verso de música que aparece, a pessoa, aquilo clica, né? Uma coisa no ouvido da pessoa e ela acompanha. Então, uma das coisas do cronista, como eu, que é a necessidade de encontrar o assunto. Né? Por menos assunto que você tenha, como o Rubem Braga tinha, tem que ter um assunto, tem que ter o quê? Escrever sobre o quê? Né? Essa palavra que eu já falei aqui várias vezes, do borogodó, isso, modéstia à parte, é uma palavra da minha infância, que tinha um cara no cinema, que era o Zé Trindade, que falava... O Zé Trindade era um cara muito feio, ele era baixinho, muito sem graça, e um sujeito muito popular. E ele acabava com a mocinha do filme, né? Eliane, Adelaide Quioso. E aí alguém perguntava: mas como é que você, Zé Trindade, né, um cara desprovido de qualquer sedução física, assim, como é que você consegue essas... Ele dizia: porque eu tenho borogodó. Essa palavra borogodó é uma coisa meio enigmática. O que cabe nessa palavra borogodó? Né? Que atrativos são esses do borogodó? Essa palavra estava abandonada e eu escrevi uma vez sobre ela, borogodó, porque o Zé Trindade associava também à mulher, essa palavra borogodó, os olhos, o redondo da mulher. Então, eu fiz uma crônica sobre isso, e
fiz várias coisas sobre recuperação de palavras que estão no cemitério dos dicionários, que você vai lá e descobre. E o Borogodó, e depois ele foi citado na novela do Manuel Carlos. E bacana, ele deu crédito e tudo mais. Ou seja, tem que ter um assunto, por menor que seja ele, por menor que seja o homem nadando no mar, por menor que seja o Borogodó, né, você tem que ter um material, uma vivência, um repertório que vá dando sentido a isso, porque você tem lá meia página em branco te encarando, e a palavra Borogodó só não basta. Você tem que anexar referências e ir em frente. Eu escrevi no outro dia saiu uma pesquisa dizendo que esse nome Joaquim era estava acho que em 17º lugar, entre os nomes brasileiros mais registrados no ano anterior, foi agora, acho que 2022. E aí eu fiz uma crônica que era Joaquim é o novo Enzo Gabriel. Porque no ano anterior o Enzo Gabriel era o nome, o Caetano fez uma música sobre o Enzo Gabriel, porque é uma... As pessoas querem nomes bacanas, né, para os seus filhos, né? E Joaquim não é um nome, hoje é um nome mais bacana, né, como se vê nessa pesquisa, mas era um nome de comerciante português, né, e era tudo verdade. Você dizia, meu nome é Joaquim, e já vinha um verbete, a pessoa fazia todo o teu perfil, todo histórico, né, é filho de portugueses, tem uma mercearia, e era tudo verdade. Eu tinha feito há muito tempo sobre Joaquim, o filho do Luciano Huck. O filho, não sei se é o primeiro filho, é Joaquim. E eu fiz uma crônica dizendo do peso disso. E, antigamente não tinha essa palavra bullying, mas eu sofria bullying sempre no primeiro dia de aula, porque vinham aqueles garotos, né, Armando, Alberto, aí vinha Joaquim, aí tinha sempre um sacana que começava o seu Joaquim, crim-quim-quim, da perna torta, tratatá. Então, é um nome pesado que carrega muita informação. Se você chama Armando, não tem Alberto, Felipe, tá limpo, né? Ninguém sabe, não, o Joaquim não, já carrega muita informação. A gente uma crônica que eu fiz também, né, para exemplificar isso, esse mix. Por que me chamaram para ser cronista, né? Porque eu era um repórter que misturava esses limites. Eu ainda sou um defensor de que isso deva ir para a reportagem também. Entendeu? Não há por que a reportagem ser um lugar de texto chato. Você pode escrever legal uma reportagem com mais atrativo, né? Ainda mais agora que as notícias já foram dadas todas ontem à noite, ontem no bolso, né? no celular, você já sabe de tudo. Então, no dia seguinte, se você está no jornal, você tem que ter mais atrativos para chamar a atenção do leitor. Então, eu uso muito coisas de acontecimento, fatos. Por exemplo, tinha uma época que eu tinha uma coluna de notas no jornal, onde eu ficava o dia inteiro ligando para as pessoas, perguntando se você tem alguma notícia para me dar. Não tem uma coisa infernal que nunca acabava, e eu tinha que escrever a crônica. E eu não tinha assunto, porque eu estava dedicado àquelas notinhas. Aí, às vezes, eu tinha que pensar no assunto. Num dia desses, eu liguei para a Maitê Proença, que é minha amiga, e eu sabia onde ela morava, e sabia que ela gostaria dessa proposta. Falei, Maitê, vamos aí atrás da tua casa, em Copacabana, que tem um pipi show. Pipi show é uma coisa que eu acho que não existe mais no Rio, só existia ali em Copacabana, mas já fechou também. É um lugar de striptease, você entra em umas cabines, bota uma fichinha e tem umas moças lá fazendo striptease. E aí eu entrei com a Maitê na cabine e botamos a ficha. E quantas garotas que estavam lá naquele striptease rotineiro, eram funcionárias daquela casa, né, viram a Maitê, aí mudou o show.
né? Muda o show e aí começa a aparecer a crônica, começa a aparecer o assunto, né? E não satisfeito, depois fomos no camarim com as garotas. Aí, então, é uma cena espetacular, porque sou eu e a Maitê e mais 7 garotas nuas, conversando trivialidades sobre o ofício daquele trabalho. A Maitê interessada nas coisas das garotas, né, no trabalho, como é que é aquilo, e as garotas interessadas na vida da Maitê. Foi muito divertido. Numa cena dessas também, é aquele negócio como é que é, do Milton, descobrir que a minha arma é o que a memória guarda. Eu fiz uma crônica sobre um troço que eu, como repórter, tinha vivido. Eu fui entrevistar... Meu Deus, esqueci o nome dela. Ela morreu a Sandra Brea. Fui entrevistar a Sandra Brea, não me lembro qual era o assunto, era uma peça, foi lá num teatro lá do Shopping da Gávea, e a Sandra não tinha muito tempo para falar comigo, e me chamou para fazer entrevista antes dela entrar em cena. E só que ela juntou a entrevista com o shiatsu que ela fazia, só que ela fazia o shiatsu nua. Ela fazia o shiatsu nua, então a entrevista é essa. Era a Maitê, a Sandra Brea, nua, sendo massageada e falando comigo. Só que a primeira frase, então vamos lá, o que você quer de mim? Né? Diz a Sandra Brea. O título, né? O título foi Nua, Labreia, que era Sandra Brea, perguntou o que você quer de mim. Aí já dá um clima, porque tem isso da audiência também, você precisa fisgar um leitor. Né? Um leitor de jornal está apressado, ele quer saber as notícias, né? O que chamam de hard news. Você conseguir um leitor para a crônica é difícil. Né? Você tem que fisgar pelo texto, né? Como eu estava dizendo, por essa diferença de texto, de tratamento, para o cara se interessar e adiante. O cara tem que ler meia página sobre um assunto que não vai fazer necessariamente falta à vida dele naquele dia. Né? Ele quer saber lá das coisas da economia, o preço da gasolina. O texto de cronista é o luxo do luxo. O cara tem que ter tempo, o cara tem que ser fisgado, se interessar por aquilo. É barra pesada. Então, o título é uma coisa importante. Se você está nua, Labreia perguntou o que você quer comigo, né? Você já tem uma grande capacidade de perguntar o que esse cara quis com a Sandra Brea. Né? E é claro que você aí vai juntando uma série de coisas para encher uma página. Outra dessas mulheres mitológicas que eu estou me lembrando é Luma de Oliveira. E é interessante notar, porque esse negócio da Sandra Brea, quando eu fiz a matéria, eu estava na Veja, eu não coloquei isso, que ela estava nua, porque isso não interessava, eu era um repórter. Ali estava interessado na informação. Quando eu vou para o espaço de cronista, o que me interessa, eu nem me lembro o que ela falou. Né? O que interessa mais é a situação, né? Essa coisa mais dos anos 80, que havia uma liberalidade maior, né, da atriz nua diante do repórter. Isso, eu acho que hoje já seria uma cena impossível. Mas outra dessas mulheres mitológicas é a Luma de Oliveira. Eu lancei um livro, não me lembro qual era o livro, mas está lá, aí está a Luma, entra a Luma de Oliveira, lá na fila do autógrafo. E era uma situação estranha, porque a mesa era muito baixinha e eu também estava muito baixinho ali. Eu sei que a Luma se ajoelha ali, eu autografando o livro, ela se ajoelha e fala um troço que eu não entendi direito, estava muita confusão. Eu falei, o quê? Aí ela repete de novo, eu já entendo alguma coisa, mas me soava estranho. Aí até que eu perguntei pela terceira vez e era de fato aquilo mesmo. Era a Luma de Oliveira dizendo assim, aparece lá em casa para tomar um Nescau.
inacreditável, né? Aparece lá em casa para tomar um Nescau. Eu falei, claro. E mesmo se eu não tivesse de espaço de crônica para escrever, eu apareceria lá para tomar um Nescau com a Luma de Oliveira. Entendo meia página para escrever, eu apareci imediatamente na casa da Luma de Oliveira para tomar um Nescau com ela lá no alto do Jardim Botânico. E tomamos um Nescau. Era de fato só um Nescau, não era nenhuma senha, nada. Era um Nescau com biscoito. E não só escrevi uma crônica dizendo Luma de Oliveira me convidou para tomar um Nescau na casa dela, como escrevi outra crônica depois sobre como foi a tomar um Nescau na casa de Luma de Oliveira, né? E aí você junta uma série de coisas, a situação. Você tem que ter uma percepção de que aquilo é um fato, de que aquilo é estranho, né? De que aquilo... nem sempre esse meu encontro. Dois velhinhos hoje se encontram numa fila de vacinação, né? E quem notou, ex-namorados que se encontram, 40 anos, e tinha uma cena com essa namorada, que a gente estava numa festa e olhava para uma janela lá em frente, era um casal. Tinha um casal abraçado vendo televisão. E ela falou que esse era o meu projeto, o projeto dela de felicidade, né? E eu encontro com ela 40 anos depois, num posto de vacinação. Então, esses contrastes. Na hora, eu não percebi que aquilo era uma situação de crônica. A minha sorte, porque eu saí dali e encontrei uma fotógrafa do jornal e contei essa história para ela. Poxa, que interessante. Isso isso dá uma crônica. E, de fato, deu. E eu fiz uma crônica. Então, eu poderia citar várias coisas aqui, e coisas da cidade, né? Como eu sou um repórter de cidade. Moro em Ipanema e tenho andado muito em Ipanema, né? A cidade ficou muito difícil de circular. E em Ipanema, e um dia fecharam uma livraria. Era a última livraria ali, ainda tem a travessa, mas fora a travessa, era a última livraria, ali entre a Vinícius e a Farm de Amoedo. Aí fecharam a livraria. Não escrevi, mas 2 semanas depois abriram uma loja em frente. Abriram uma loja com uns docinhos, com pênis e vaginas. E o nome era La Putaria. Aí eu escrevi uma crônica cujo título era Fecharam a livraria, abriram La Putaria. Que era uma coisa de cidade, era uma coisa relevante, né? O desprestígio da cultura, tinha uma sonoridade, tinha Ipanema, né? Que também é um troço de referência nacional, não é um bairro só do Rio, aquilo ecoa nos outros lugares como sinônimo de Rio, né? As coisas legais da cidade, e fui juntando. E de Ipanema, estou me lembrando de outra. Um dia, estava passando na rua, e dentro da padaria, tinha um cara morto. Tinha um cara morto dentro da padaria. Mas a padaria continuava na vida normal dela. Tinha uma mesa do lado, as pessoas tomando café, né, comendo lá seus brioches, e tinha um sujeito morto, já com aquele negócio plástico por cima, e estava esperando a chegada como é que se fala? Do camburão, da perícia. Era um mendigo que tinha entrado lá, teve um mal súbito e morreu dentro da padaria, mas isso não fez com que os negócios parassem, né? A vida continuava, e o sujeito morto, e a vida das pessoas continuava. O português, lá, dono da padaria, não fechou. E aí você tem que ter um olho de espanto para dizer, caramba, isso não é normal, né? Isso é de uma desumanidade absoluta, né? Tem um sujeito morto aqui na mesa, no chão da mesa ao lado, né? E aí você tem que ter essa percepção, tem que ter ainda esse olhar de estranheza para essas coisas que
acabam sendo inseridas na banalidade de uma cidade agressiva, né? E escreveu uma crônica sobre isso. Escreveu muito sobre o subúrbio, né? Eu escrevi uma crônica que era nem maçom, nem evangélico. Numa época havia muitas essas questões. Eu sou da Penha. E escrevi sobre... Eu fui batizado na Igreja da Penha, eu frequentava muito o parque de diversões da Igreja da Penha. E aí você vai fazendo essas memórias suburbanas. Só mais uma história antes para passar, que eu acho engraçada essa história, que era... Isso é uma história real. Eu posso até dizer o nome dela, porque ela já... É com a Luciana Frois. A Luciana Frois é uma repórter de gastronomia do jornal, e foi ela que me contou essa história. Ela estava no jornal, e ela estava fazendo... Antes, ela era repórter do Segundo Caderno, ela estava fazendo matéria sobre um projeto arquitetônico. Não sei o que era. Mas o arquiteto tinha ido lá na redação do jornal e levou a planta do projeto, coisa muito legal e tudo, mas, principalmente, o cara era um cara bonito, era um cara bem apessoado. E a Luciana ficou impressionada por isso, pelo cara, um cara muito agradável, inteligente e muito bonito. E estava conversando com ele, e aí pegou as plantas, né, que o cara estava apresentado, e aquela confusão dividida entre a apreciação de uma fonte importante de notícia e um cara bonito. Ela pegou a planta e falou: um momentinho que eu vou levar ali para xerecar. Aí ela falou, saiu, não teve como recolher as palavras, já tinha pedido autorização para ir ali xerecar. Foi morta de vergonha, e o máximo que ela pôde fazer foi devolver a xerox. Ela não foi devolver, ela mandou alguém devolver a xerox, porque ela não tinha mais cara para ficar perto do cara depois desse ato falho, né? Quer dizer, é uma situação difícil. Isso você pode entrar para o mau gosto absoluto, né? Então, você tem que envolver isso de palavras mais delicadas ainda, porque não precisa perfumar essa flor, né? Ela já está pronta, você só tem que ter a percepção do fato, da graça do fato, e acrescentar as referências e contextualizar isso, né? Eu tenho duas perguntas. Uma é com relação... qual é a diferença? Qual a diferença, na sua opinião, Joaquim, de escrever crônica hoje e escrever crônica quando você começou a escrever crônica? Quer dizer, alguma coisa mudou? A relação com o leitor, esse ambiente de redes sociais... Você falou dos títulos para captar o leitor, né? Joaquim tem títulos maravilhosos, não só nas crônicas, né? Mas a biografia que ele escreveu sobre o Zósimo, o título é Enquanto Houver Champanhe, Haverá Esperança, né? O Antônio Maria, Um Homem Chamado Maria, né? Enfim, então, além dos títulos, quer dizer, essa relação com o leitor em geral, você recebe comentários do leitor nas redes sociais, como é que isso funciona? E a segunda pergunta foi até uma pessoa que está aqui que me sugeriu, que é te perguntar se essa obrigação de escrever, quer dizer, em algum momento você já se viu ali lutando contra o relógio, que tinha que entregar, que não tinha um tema, já viveu essa situação? O Zósimo, que tem uma frase que eu gosto muito. O Zósimo, ele fazia isso, essa coluna de notas. Ele ligava para as pessoas: você tem alguma notícia? Tem notícia? E as pessoas, em geral, não têm notícia, né? As pessoas estão lá vivendo suas vidas, trabalhando, não tem notícia. E então, não tenho nada, não. E
enfim, estava nervoso, porque tinha que fechar a coluna e não tinha notícia. Aí ele dizia para o CG, olha só, fulano, tudo bem, você não tem notícia, mas você vai ver, em branco não sai. Em branco não sai. Acaba saindo, entendeu? Sai alguma coisa, você coloca no jornal alguma coisa em branco, isso nunca aconteceu, de sair uma página em branco no jornal. O cronista tem um clichê que é o negócio da falta de assunto. Eu tenho horror a isso. O cronista, os grandes todos declaram isso, e como você é grande, você acaba fazendo página. O Fernando Sabino tem várias sobre isso, né? Da falta de assunto, o relógio que vai avançando e o texto não sai, e nisso ele está escrevendo sobre isso e vai completando. Eu não gosto disso porque acabou sendo um clichê muito grande, né, sobre a falta de assunto. Mas, e hoje em dia, a falta de assunto vai fazer com que a pessoa, você não tem assunto, vou passar adiante. Né? Porque eu estou me referindo a coisa impressa de jornal, mas eu também sou publicado no digital. E no digital você tem que ter umas novas técnicas, né, de angariar audiência. Né? Então, eu tenho um título, é uma peça importante. Né? Um título desse, Nua Labreia perguntou o que você quer comigo, isso vai dar um clique, né? Vai recolher uma audiência. Agora, o resto é contigo. Né? O cara começou a ler, mas pode parar e perceber que é só um título. Então, acho que hoje essas crônicas são mais quentes. Né? Hoje um assunto, o Rubem Braga, né? Eu acho que o Rubem Braga teria mais dificuldade. Eu tinha muito essa curiosidade de saber como seria o Rubem Braga hoje num jornal, uma audiência. Essas minhas crônicas, né, com todo o espaço do jornal, aquilo como é que se fala? A audiência é toda contabilizada. Se a pessoa leu um parágrafo só, né, se ela foi até o fim, tudo isso vai para lá. Para mim, é a contabilidade. O jornal sabe exatamente quantas pessoas leram aquilo, quantas leram só um pouquinho, e, principalmente, quantas essas crônicas são fechadas. Né? Só lê quem tem assinatura. E o jornal sabe, principalmente, quantas viram lá chamada. Como é que é? Nua Labreia perguntou o que você quer comigo. Quantas pessoas clicaram ali em cima para ler esse troço? Aí aparece bloqueado só para assinante, faça a sua assinatura. Uma assinatura digital do Globo custa, acho que, R$10. R$10. Mas está difícil, as pessoas têm muita informação grátis. Né? Então, mesmo por R$10 está muito difícil. Então, o jornal sabe, principalmente, quando a pessoa clica ali em cima dessa chamada, abre e está lá só para assinatura, assine, e principalmente quando a pessoa assina para ler aquilo. Entendeu? Aquilo ali faz com que a tua cotação no gráfico do jornal cresça bastante, porque a pessoa assinou o jornal para ler a tua matéria. Essa do mendigo morto em Ipanema, isso vendeu muita assinatura. Vendeu muita assinatura, assim, eu acho que vendeu 18 assinaturas, que é uma coisa... Para cronista, é muita assinatura, porque os grandes vendedores de assinatura do Globo, o Lauro Jardim, Anselmo, né, Miriam Leitão, a Patrícia Kogut, são que têm notícia quente. Eles descobriram um troço que ninguém sabe. Entendeu? Eu não descubro nada que ninguém saiba. Né? Eu posso ter um olhar diferente sobre coisas que as pessoas já sabem. Né? Escrevi de um jeito diferente sobre o que as pessoas já sabem, mas essa semana eu escrevi sobre a Rita Lee. Ela tinha morrido na terça-feira passada, eu acho que tinha agora para escrever, mas eu achei que eu tinha uma outra coisa para escrever, que era o fato dela ter usado numa apresentação dela, o vestido de noiva que a Leila Diniz usou numa novela. Era o mesmo vestido. Ela viu
estamos falando da pré-história. Então, a Rita Lee, a Leila Diniz pegou o vestido de noiva da novela e deu para a Rita Lee se apresentar num festival da Record, da TV Record. Uma maluquice total. Era um vestido... Então, eu juntei essa informação, que pouca gente sabe. São duas mulheres com um perfil parecido, mulheres libertárias, né, mulheres avançadas, usando o mesmo vestido de noiva, que é um signo de antiguidade, de conservadorismo, e com o mês da noiva, mês das noivas. Né? E então, dizendo que as noivas estão muito diferentes, faço o perfil das duas, que as noivas estão muito diferentes, estão tão diferentes que algumas noivas estão casando com outras noivas. Né? Então, esse olhar diferente fez com que eu achasse que poderia ter algum interesse, alguma audiência, continuar falando da Rita Lee. Então, acho que hoje esses cronistas têm uma temperatura diferente. Como eu estava dizendo, nem todos são cronistas, muitos eles fazem artigos. A Folha de São Paulo tem um monte lá atrás. Eles fazem artigos, fazem pequenos ensaios, alguns editoriais, mas cronistas tem poucos, né? Com essa levada de cronista. Antônio Prata é um cronista, Tati Bernardi é uma colunista. Né? Eles falam de assuntos pessoais, eles falam de um jeito particular, eles não seguem as regras do jornal, exatamente. Né? Eles são vozes distantes. Né? Eles não têm aquele uníssono do jornalista. Né? Eles são quase que uma categoria à parte. Né? Então, hoje é preciso... Eles fazem, esses outros articulistas, os jornais também estão preferindo esse tipo de profissional porque isso tem audiência. Entendeu? Eles falam de assuntos de mais ressonância, assuntos que já falaram, foi falado ontem na televisão. Eu estou na contramão disso. Né? Eu procuro um troço que ninguém tenha falado, que dê um outro assunto, que dê um outro papo. No outro dia, e juntando essas referências, e no outro dia eu escrevi um troço absolutamente particular, que era o seguinte: eu juntei. Eu estava lendo um livro de texto, uma antologia de contos eróticos, que acabou de sair, uma coleção muito, muito bacana. E juntei com uma outra história que era verídica, que já tinha acontecido uma outra vez comigo, e aconteceu de novo, e eu juntei, que era o título também ficou, usei Ipanema no título, era um conto erótico em Ipanema. Eu juntei esses contos com o fato de eu ter encontrado uma amiga minha. Essa minha amiga, ela tinha feito uma operação no seio, entendeu? Ela tinha sido mãe, então queria dar um up no peito. Mas só que ela está separada. Então, ela não tem marido, ela não tem namorado, ela queria um reconhecimento masculino dessa nova estética dela, entendeu? E aí ela levanta, num café de Ipanema, levanta a blusa rápido para ver, entendeu? E aí eu junto que esses contos que eu li no livro, o livro é ótimo e tudo, mas o melhor conto erótico da semana tinha sido vivido por mim ali no café em Ipanema. Né? Então, de maneira não está inteiramente desvinculado da realidade, tem um acontecimento literário, que é o lançamento de um livro, que eu achei bacana, né? E juntei com uma vivência minha, seguindo essas ordens, que eu acho só da crônica, né? Do humor, da leveza, de um olho, de um assunto que você não espere encontrar. No Globo também tem o Leonardo Aversa, faz muito isso no Globo, é um cronista. Ele procura outros assuntos, ele fala do filho dele. Né? É claro que isso tudo tem um padrão ali de texto que justifique isso.
né, que deu uma qualidade, uma gabaritagem. Ele fala muito bem do filho dele, dos dilemas, ele tem um filho adolescente. Aí cada um tem essa manha, né? Eu não conseguiria escrever. Eu fiz um texto sobre próximo disso, que era, eu tenho um neto e um dia a escola comunicou que ia fazer uma aula especial, que era o começo da... Eles iam começar, esse garoto tem 10 anos, iam começar a escrever com caneta. E a escola reconheceu aquilo como um momento importante da vida de uma criança e pediu que os pais, os avós, escrevessem uma coisinha para ser lida em classe, né? Eu, claro, escrevi uma coisinha lá para eles, para ler na turma, uma coisa simples, mas eu percebi que era um assunto ali, né? E escrevi um texto de memórias, porque isso era uma tradição antiga dos pais. Os pais davam dois tipos de coisas. Meu pai me deu essas duas coisas. Uma era um canivete suíço. Quando o garoto fazia uns 15 anos, o pai, para ver como eram os tempos, né, dava um canivete suíço para o garoto fazer com 1000 utilidades, imagina. Ele dava também uma caneta, né? E o meu pai me deu uma caneta que era Parker, né, aquela Parker 51, que eu guardo até hoje. Aí você faz uma crônica de memória. Eu tive essa... E também da importância da caneta, né, da palavra, né, que a palavra, cuidado com as palavras, né, porque as palavras agora ficam, né, e as palavras que eram o avô dele que também conservava, vivia daquelas palavras, né, tinha construído uma vida em torno dessas palavras que elas agora ficam, e foi uma crônica desse tipo também mais pessoal, né, feita essa que o Leonardo Aversa faz. Tori tinha mais 16 perguntas, mas sugeriu, e eu aceitei, a gente abrir para o público, para as perguntas para o Joaquim, para aproveitar aqui a presença do Joaquim. Guido. Joaquim, eu li as suas biografias sobre o Antônio Maria, sobre o Zósimo, e queria saber, amei as duas, e queria saber se você vai nos brindar com uma nova outra biografia, se você está pensando nisso, ou se já está escrevendo, e se você me permitir, eu tenho uma sugestão de um nome. João Saldanha. Viveu no Rio de Janeiro muito tempo, e é uma pessoa de muito... Seria fácil falar muitas histórias interessantes sobre a vida dele. Então, eu gostaria de ouvir isso de você. João Saldanha, que eu conheci também. Quem sabe uma autobiografia também. O João, porque essa profissão, hoje eu estava lendo uma matéria que a Folha publicou sobre o esvaziamento das redações, né? As redações foram também vítimas da pandemia, né? As redações foram esvaziadas, como todos os nossos trabalhos foram esvaziados. As pessoas trabalham de casa hoje. O Globo, uma boa parte, agora já tem muita gente na redação, mas uma boa parte desses últimos 3 anos não tinha ninguém na redação, era tudo feito de casa. E o leitor não percebe, ninguém percebe, que está tudo lá, a diagramação você pode fazer em casa, a edição, as conexões com os repórteres. Então, é um dilema, mas a redação tem uma vida, né? Essas conexões de você, de experiência, de trocas, né? Isso dá um tilt, né? E provoca assuntos, polêmicas. Isso para lembrar que é uma profissão bacana e essa vivência de redação era legal e esvaziada. E outra coisa é a diversidade de assuntos. Lembrei disso porque o João Saldanha foi meu companheiro. Eu fui isso, né? O repórter de geral, de cidade, vai ali, faz o engarrafamento em Ipanema, mas eu tinha uns interesses grandes, que é de música brasileira, né? que eu pesquiso e blá, 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 e futebol.
e futebol, que eu gosto de futebol, acompanho futebol, e toda a Copa do Mundo, os jornais mandavam, né? Agora já não mandam tanto. Muita gente para cobrir com vários olhares, e sempre me mandavam para olhar de um jeito diferente. Né? O Nelson Rodrigues é que dizia, no futebol, o cego é aquele que só vê a bola. Né? E então, os caras me mandavam para olhar um troço que não fosse a bola. E, graças a isso, eu fui a 4 Copas do Mundo. Né? Fui a Copa dos Estados Unidos, da França, Coreia e Japão, e a do México, de 86. O João Saldanha estava lá na Copa de 86. Entendeu? Não só o João Saldanha, mas a equipe do Jornal do Brasil era o Aldemário Tourguinhol, João Saldanha, o Sandro Moreira, né? Esse era um grupo incrível. O Vilas Boas Correia também estava lá para ter um outro olhar, né? Que era um cara de política, né? E para estar de negócios, de articulações, sempre convidados assim da FIFA. E eu ia nessas coisas todas para olhar onde a bola não estava. Mas é claro que eu via todos os jogos e fiz uma crônica uma vez que eu estava num hotel no Japão, foi na véspera da final. Aí nós ficamos, o Jornal Brasil ficou no mesmo hotel que a seleção. E um dia toca no quarto, aí eu abro a porta, era o Ronaldinho. Era o Ronaldo Fenômeno, né? E ele estava procurando alguém, bateu a porta errada. E aí eu fiz uma crônica dizendo que aquilo tinha influenciado a vitória do Brasil, porque se não passasse por ali, talvez os passos dele seriam diferentes, né, do decorrer dos dias, mas lembrei disso por causa do João Saldanha, mas, infelizmente, o João Saldanha já tem uma biografia. Na verdade, já tem 2 biografias, uma super alentada e outra um perfil dele, feito pelo João Máximo, se não me engano, naquela coleção Perfis do Rio, onde eu fiz o do Antônio Maria, a primeira publicação. Mas não pretendo fazer mais biografia, é um trabalho inacreditável. Inacreditável, é dramático. É dramático. O Rui Castro, né, que é um grande biógrafo, eu acho incrível, mas é muito, muito complicado. Vários tipos de complicação. Primeiro, a apuração de uma vida. Eu tive uma complicação especial, o Rui Castro ele não faz com pessoas, com famílias ainda muito vivas. Eu fiz com uma família ainda muito viva. Foi uma família muito legal, a princípio, o filho do Zósimo, muito companheiro, mas teve uma parte da família que não gostou. Eu acho que eu fiz uma biografia delicada e tudo, mas não gosta. E, principalmente, as biografias, para serem interessantes, elas precisam ter personagens dramáticos. E o Zósimo era um personagem dramático. O Zósimo, na vida que todos nós conhecíamos, era aquele homem super elegante, bonito, charmoso, que tinha uma página que o Brasil inteiro lia, né, no Jornal do Brasil, com humor, informação. Era o príncipe, né? E tinha uma vida absolutamente difícil, dramática. Né? E você se envolve muito, porque eu passei 4 anos atrás daquilo. Né? E estava falando de um homem que tinha metade da vida, era um príncipe, né? Um homem invejado. Né? E a outra metade era um alcoólatra. É um alcoólatra que desaparecia, e estamos falando de um tempo em que não havia como você localizar uma pessoa com um cartão de crédito no celular. Ninguém sabia onde ele estava. Entendeu? Então, os amigos ficavam procurando ele pela cidade e encontravam ele nas situações mais degradantes. Entendeu? E aquilo, você vai se envolvendo, você vai se encharcando daquilo, é pesado. E além da força bruta de apuração disso. Né? Hoje eu já me contento com... o Instituto Moreira Salles tem uma rádio, e tem um acervo monumental de discos, e tem uma rádio, sou contratado, faço programas de música brasileira lá em cima desse acervo.
entrevisto gente, é uma coisa que eu... Então, já me basta isso, a dificuldade de encontrar um assunto para a crônica. Inclusive, eu gostaria que abrisse o microfone para que vocês dessem sugestões de crônica. Eu vim aqui hoje para isso. Ou, no máximo... Convento do Carmo é uma boa sugestão. O mínimo, nesse momento, a única ideia que eu tenho, eu queria... O que vocês acham disso? Eu não tenho cachorro, mas observo os cachorros e na rua, e aqueles cachorros, os Doberman, não, o Poodle, uma época foi muita moda, eles desapareceram. Agora é um cachorro, é o Bulldog alemão, se não me engano. E eu queria fazer uma crônica, para onde vão os Poodles depois que eles saem de moda? Você, tem um na sua casa. Mas era toda mulher, porque eu já andei lendo algumas coisas, é um bichinho fácil de carregar, compõe com a mulher, né? A mulher pode botar na bolsinha, né? Eles não crescem muito, eles cabem em pequenos apartamentos. Eu precisava pesquisar mais. E aí você vai juntando os cachorros da tua vida. Eu tive cachorro na minha casa, na Vila da Penha, porque tinha espaço para ter cachorro, né? Agora eu já não sou um cachorreiro e também não tem muita. Eu acho uma coisa, essas pessoas todas na rua com cachorrinho, eu acho incrível, né? Os meus netos têm cachorro, mas tem uma dedicação, né? Você precisa ter um cuidado, um tempo que ninguém mais tem. Mas eu estava pensando em escrever isso, porque desapareceram os poodles. E tem outros cachorros. A moda do cachorro é uma moda como outra qualquer, com uma cor de blusa, de óculos, de penteado. Então, esse título eu acho que era bom, né? Para onde vão os poodles depois que eles saem de moda? Acho que você dá um clique ali para saber para onde eles vão, porque todo mundo já notou. Alguém tem um poodle, não? Ninguém tem poodle. Ó, não tem mais nenhum poodle aqui. Ah? Alguém tem? Você tem também? Tori tem um poodle. Só quando era moda. E o que você fez com o poodle? Meus sentimentos. Você tem poodle? Ó, Tori tem o último poodle. Ó, não sei se é poodle ou não, aí devem ter te enganado, é outro cachorro. Pessoal, quem tem mais perguntas aqui para a nossa estrela? Alguém? Bruno Terra? Opa, olha, tem uma pergunta lá no fundo. Tudo bem, Joaquim? Eu queria ouvir um pouco sobre como é o processo sucessório do cronista dentro da redação. Você falou da sua história, como foi parar na crônica. Eu queria entender como isso funciona dentro das redações, como os talentos são identificados, como a pessoa é alçada ao posto de cronista. Isso, por exemplo, o meu caso foi esse, né? Eu comecei como cronista no Dia, onde eu era editor já nessa época. Eu era editor executivo. E aí surgiu um espaço, me botaram lá justamente por isso, porque sempre fazia, mesmo sendo editor, eu fazia matérias e tinha um jeito lá que os editores do jornal identificavam como mais próximos do que era um cronista tradicional. Um texto leve, um texto que não tivesse uma estrutura tradicional de jornal. Então, me colocavam. E no Globo depois escrevi também no Jornal do Brasil, e no Globo eu era colunista já daquelas coisas de notinha, Mauro Razzi morreu e me colocaram. Esse processo sucessório é muito... O Rubem Braga, por exemplo, não querendo me citar na mesma frase que o Rubem Braga, mas o Rubem Braga ele era redator. Ele foi repórter, não me lembro de que jornal, foi em Minas, eu acho que ele começa. Ele era um cara de redação, era um redator, um revisor, era um cara lá da cozinha de redação, mas todo mundo percebia que ele escrevia de um jeito diferente, né? E começa...
Um dia surge, as coisas não têm essa coisa assim de Hollywood, né? Um dia tem um espaço, precisa alguém para escrever, né? E acho que em todas as profissões. Agora, você tem que estar preparado. Alguém diz, uma vez um cara viu o Rubem Braga escrevendo na redação. Rubem Braga chegou, sentou lá, escreveu uma coisa em 30 minutos. Rubem Braga escreveu, entregou a crônica, o cara fala, Rubem Braga escreveu em 30 minutos se ganha 30 mil. Entendeu? Aí o Rubem Braga fala, eu levei 30 anos para escrever em 30 minutos e ganhar 30 mil, entendeu? Porque pode me dar aí, Joaquim fica aí um dia inteiro, escreve uma crônica feita do Rubem Braga. Não vai acontecer. Né? Você tem que ter aquele feito... Eu escrevo, como já disse, com extrema dificuldade. Né? Vou juntando, levanto, tomo café... E volto, e eu invejo muito as pessoas que escrevem com facilidade, escrevem bem e com facilidade ao mesmo tempo. Né? Aí uma vez eu fui entrevistar o Coni, Carlos Heitor Coni, né? Na época da Manchete, eu marquei um almoço com o Coni, era uma entrevista. Aí eu cheguei lá, o Coni falou, espera um instante aí que eu vou escrever a minha crônica. Eu falei, ferrou, né? Eu vou ficar esperando horas. O cara, agora que vai escrever a crônica, eu sentei lá, o cara em 15 minutos. Era aquele espaço que ainda tem na Folha, hoje o Rui Castro escreve, menorzinho, mas não adianta. Tem uma frase que eu acho que é do Milor, para escrever, mas Milor é um texto curtinho, entendeu? É o texto mais difícil, é o curtinho, que você tem que adensar tudo ali. Né? Então, esse espaço do Coni já era esse espaço pequenininho, que é um espaço muito bacana ali da Folha, mas, para quem tem dificuldade de escrever, vai levar o mesmo tempo enorme. Escreveu em 15 minutos. Aí, no dia seguinte, eu fui ler o que ele tinha escrito. Né? Era uma joia, entendeu? Era uma joia, mas ele é o Coni, tá? Né? Aquilo foi adensando, aquelas experiências, aquelas leituras, né? A formação dele, a experiência, a prática, vai fazendo com que ele se torne Coni, e a gente vire os mortais simples que somos. Né? Então, é isso, vai formando, essas pessoas estão nas redações e vão aparecendo as capacidades. As redações, hoje eu já não tenho tanto isso, mas quando eu comecei, tinha muito aquele cara que tinha um romance na gaveta. Né? O cara estava ali de repórter, redator, mas só esperando o grande momento que ele publicaria o romance que revolucionaria a literatura brasileira. Né? Hoje, te garanto, não tem ninguém com esse perfil. Não tem nas redações, porque não dá tempo, as exigências são maiores das duas partes, inclusive nas redações. Né? Um outro fenômeno curioso que tinha na redação era a quantidade de alcoolismo, de alcoólatras. Não estou falando assim de um Zósimo, né? Mas, claro que o Zósimo também foi muito penalizado por esse problema, mas eram alcoólatras. Todos os jornais tinham aquele negócio, o cara descer para beber e andava com fichinhas do Alcoólicos Anônimos, chegava na redação balançando fichinha. Isso hoje seria absolutamente impossível. Né? O alcoolismo, qualquer tipo desse desvirtuamento, porque é uma profissão que exige uma dedicação muito grande. Estou falando de um tempo também que você tinha 3 empregos. Não sei se você pegou isso. Né? O cara de manhã trabalhava no jornal, de tarde trabalhava no outro, e de noite tinha um outro bico. Essas coisas não existem mais. Né? São profissões que exigem muito essas capacitações, essas dedicações, e tem sempre alguém que está responsável por selecionar, olhar os talentos que surgem, né, as aptidões, e aí cabe a esse profissional escolher bem um cronista. Né? Mas o cronista, eu acho que é um detalhe. Né? Eu acho que a base é essa, é jornalista. Todos eles eram
eram jornalistas que acabaram... Né, hoje trabalhou em redação de jornal. O Drummond não trabalhou, o Bandeira não trabalhou, mas todos os outros trabalharam. Fernando Sabino trabalhou, entendeu? Nelson Rodrigues, o João do Rio, todos eram jornalistas e que vão surgindo dessa capacitação de escrever de um jeito diferente. Então, queria só agradecer, Joaquim, pela sua presença, em nome da Procuradoria, em nome aqui do Centro Cultural, do Antigo Convento do Carmo, dizer que foi uma honra para a gente te receber, e não sei se você quer dar uma mensagem final aí para esses futuros cronistas que estão aí te ouvindo. A mensagem seria essa, porque que eu falei também, do prazer de ler a crônica, né? A crônica é leve, nem parece que você está lendo alguma coisa, né? É bom de ler e provoca esse desejo também de escrever, né? É curto, né? É rápido. Hoje tem muito texto na internet, né? Acho que as pessoas hoje acabam lendo mais, mas é coisa mais rápida. A crônica é rápida, mas também não é tão rápida. Ela tem um conteúdo, tem uma necessidade de você se pacificar ali naquele momento e ler, se dedicar à leitura. Hoje nós lemos tudo de um jeito muito apressado, né? A crônica não, a crônica está inserida no jornal, mas exige já um tempo para você ler com cuidado e curtir aquilo. E uma iniciação. Eu comecei lendo crônica, né? E você vai tomando gosto por aquilo, vai entrando em outros assuntos e vai em frente. É prazeroso, é divertido, e isso também dá vontade de escrever, de experimentar. Eu acho que você não precisa experimentar para ser um profissional, para ganhar a vida fazendo esse negócio. Mas é um prazer também, né? Você se dedicar a escrever, reconhecer os textos, as técnicas de construção de um texto. Eu garanto que tem seu momento de diversão, né? Do jeito que eu faço, é a profissão, é o trabalho, né? Resolver uma pedreira, né? Estou me lembrando agora de uma história também, última história, tá? Que é o seguinte: eu fui no programa da Marília Gabriela. Aí teve duas histórias ali, que uma ela chega e pergunta, que eu conhecia ela e tinha uma intimidade, e ela sabia que eu morava sozinho, essas coisas, e ela vira e pergunta: Joaquim, o que é a solidão? O que é a solidão? Se você me dá um dia para escrever sobre a solidão, eu posso escrever alguma coisa razoável, mas ali, na hora, eu falei uma bobagem qualquer e comentei essa dificuldade, né? Mas estou me lembrando de uma outra história sobre esse exercício, né, do escrever, que pode ser prazeroso, né? Pode ser uma brincadeira lúdica, você mostrar, você colocar as suas impressões da vida e desabafar, alguém com quem você converse, né? Então, aí ela no programa, eu não sei qual era o nome dessa, acho que era Cara a Cara. Aí, no final, ela sempre perguntava um pensamento. Eu já tinha ido preparado para o programa por causa do Zuenir Ventura. O Zuenir não via o programa, falou lá aquelas coisas, que ele sabe, tudo certo, né? O cara. Aí, no final, a mulher vira e pergunta: Zuenir, agora um pensamento. O Zuenir Ventura não queria ter esses pensamentos assim, né? Ele vai vivendo e deu um branco, ele não conseguiu falar nada. Aí ele me deu o toque, e eu, malandro velho, fui e pensei uma história que é uma história que eu sempre penso no negócio de jornalismo, que é o seguinte: é a história do sujeito
que está em casa escrevendo e tem uma pedreira em frente. E ele vê o cara na pedreira em frente, quebrando a pedra. Dá uma martelada e a pedra está lá, igualzinha. Dá uma segunda martelada, ela continua. E lá pela 50ª martelada, a pedra começa a se desfazer, até que na 100ª porrada ela se desfaz inteiramente. E esse cara que está escrevendo aí tem a consciência de que não foi também aquela 100ª, foi a continuidade dessas marteladas, né? de um trabalho, de um exercício, de uma dedicação. Eu achei que isso era de uma inteligência. Aí ela vira para mim e fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois toda a minha inteligência, mas continua valendo o raciocínio para quem quiser escrever. Domingo, todo mundo assinando o Globo para saber o que aconteceu com os poodles. E Joaquim Ferreira dos Santos, muito obrigado. Se alguém tiver uma ideia melhor, por favor. Muito obrigado, Paulo.